Olá, hoje a gente vai mergulhar os trechos bem intensos de uma obra, O Cavaleiro de Nemours. Temos aqui um material, olha, cheio de drama, paixões assim avassaladoras, destinos entrelaçados. A ideia é tentar entender o que está pegando nessa história. Exato. O que a gente tem é um recorte de um romance com elementos muito fortes, né? Amor levado ao extremo, honra ferida, traição entre pessoas que deveriam ser leais e uma camada espiritual que tenta dar um sentido para isso tudo. Vamos olhar para as figuras centrais, para os conflitos delas. Então vamos lá, vamos desembrulhar essa trama. Parece uma verdadeira tragédia de sentimentos, né? O ponto de partida, parece, é o cavaleiro Henry Nemours. Um cara que tinha tudo. Rico, respeitado, um espadachim que botava medo. Mas ele fica totalmente devastado quando a esposa, a Berthe, o trai. E, não é com um estranho qualquer. Pois é com o Louis de Stainsvoort, que era o irmão de criação dele, o irmão Colasso. Eles foram amamentados pela mesma ama, que era a mãe do Henri. Essa proximidade toda, sabe? Torna a traição ainda mais dolorosa para o Henri. Ele cai em desespero, começa a beber muito, busca vingança e, no fim, ele se mata. O texto até descreve a paixão dele como algo meio obsessivo que viria de outras vidas. Nossa. E a Berthe de Surmiville. Que figura complexa. Linda, origem meio nobre, meio plebeia. Parece que ela tinha um poder quase magnético sobre os homens, né? Vários se apaixonaram e sofreram por ela, mesmo antes do Henri e do Louis. Ela casou com o Henri, mas largou ele pelo Louis. O que mais a gente sabe dela? Olha, a narrativa coloca ela numa encruzilhada, tanto social quanto talvez espiritual. A beleza dela, o amor que ela desperta, parece trazer mais tragédia que felicidade, né? A relação dela com Louis, na verdade, reacende uma paixão antiga, lá da infância. E aí, ela ignora os votos, a lealdade que devia ao Henri. Entendi. E a fuga dos dois, Berthe e Louis, claro que não ia trazer paz. O Louis, que era um artista sensível, acaba morto num duelo com outro nobre. Sim, o Conde Ferdinand, que também era apaixonado pela Berthe. E ela... Ela não deixa barato. Não. O que ela faz? A Berthe vinga o Louis. Ela envenena o Ferdinand e depois some, foge. Meu Deus, que ciclo de violência. Exato. Mas a história não acaba aí de jeito nenhum. Um ponto crucial aqui é essa perspectiva espírita que está bem clara na fonte. As almas continuam suas jornadas depois da morte. A gente vê o Henri como espírito sofrendo, atormentado. Ah, então a morte não é o fim, mas uma continuação do drama em outro lugar. Isso. Aí fica interessante mesmo. O Henry tá lá, atormentado, o Louis buscando se redimir no além, e a Berthe, mesmo viva, começa a enfrentar os próprios pesadelos espirituais, sabe? Remorso, visões, e aparecem figuras como o Padre Rômulo, o Espírito Tom, que continuam tentando dar um apoio, um rumo, mesmo nesse plano espiritual. Nossa, então a coisa continua mesmo depois? E essa ideia de que as ações aqui têm consequências diretas lá? Totalmente, é um ciclo de ação e reação. E tem mais. O texto menciona especificamente vidas passadas. Fala que Henri e Berthe já tinham se complicado antes, lá na França do século XVI. Sugere que esses conflitos de agora são ecos de erros antigos. Caramba! Então essa visão de reencarnação e responsabilidade espiritual é a espinha dorsal da história. Exatamente, não é só um detalhe. As escolhas feitas, a traição, a vingança, o suicídio, tudo isso gera consequências não só imediatas, mas que vão se arrastando para a vida espiritual. Exige reconciliação, reparação no futuro. A gente vê até espíritos como o Franz Smith, aquele que se matou pela Berthe antes. Aquele que você mencionou antes. Isso. Ele aparece influenciando o Henry no desespero dele. É um emaranhado de débitos e afetos que ultrapassam uma vida só. Que mergulho intenso que a gente fez. Dá pra ver um padrão muito forte, né? Paixões que destroem, lealdades que se quebram. E essa busca por um sentido, por uma resolução que continua mesmo depois da morte. Personagens presos nesses ciclos de amor, erro, sofrimento. Sem dúvida.
Esses trechos mostram um universo onde as ações têm um peso enorme, sabe? E ecoam pelo tempo, pela existência, sempre sob essa ótica espiritual bem específica. Fica clara essa luta constante entre o dever, a paixão que arrasta e as consequências que, na visão da obra, são inevitáveis. Fica a reflexão, então, né? Pensando nessa visão da obra, até que ponto esses personagens são meio que marionetes de um destino traçado por vidas passadas? E onde é que entra a liberdade deles para, de repente, quebrar esses ciclos de sofrimento com as escolhas que fazem agora? É algo para a gente pensar.